Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por tudo que o Senhor tem nos proporcionado na noite deste dia, nesta madrugada. Quero deixar alguns versículos para a meditação de todos nós, que se encontra no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 18, do versículo 10, que diz assim, a parte A: E disse Deus ao anjo do Senhor: Certamente adorarei a ti, ou retornarei para ti por este tempo, e Sara, tua mulher, terá um filho. Amém? Nós vemos aqui, irmãos, 3 estágios fascinante, maravilhoso na vida do patriarca Abraão. O primeiro estágio foi esta promessa quando Deus faz no livro de Gênesis capítulo 18, versículo 10, e depois do suscitamento, devido a um certo tempo, já no capítulo 20, versículo 1 em diante, Deus ele revela e se mostra que ele é o Deus da promessa, cumprindo a promessa na vida do patriarca Abraão, o nosso pai na fé. Interessante que o terceiro estágio na vida do profeta Abraão foi no capítulo de Gênesis, capítulo 22, versículo 1 ao 3, que quando Deus agora pede a Abraão que leve o seu filho Isaque ao monte que ele lhe mostraria para imolá-lo, para o matá-lo. O que eu quero trazer na madrugada deste dia para a nossa reflexão nesta manhã é que ter os 3 estágios na vida do profeta Abraão são 3 estágios que podemos e pode estar acontecendo em nossas vidas. Primeiro, Abraão era avançado em idade. Segundo, Sara tinha perdido já o costume das mulheres de ter filho, ela era estéril. O segundo estágio. Primeiro, Saraí. Por isso que deu-se o nome da criança de Isaque, que, segundo historiadores, significa riso. Mas o interessante nesta passagem é a segunda etapa, que depois de um certo tempo que o anjo do Senhor tinha determinado que Sara e Abraão teria um herdeiro saindo do dentro do seu ventre, agora Deus vai e cumpre com a promessa, porque a Bíblia diz em Jeremias capítulo 1 e 12 que ele vela com a palavra dele para cumprir. Amém? Mas interessante mais é ainda que nesse primeiro e segundo estágio houve o terceiro estágio na vida do profeta Abraão, o patriarca. Foi quando agora ele dá a bênção que Abraão e Sara estavam esperando. Que Abraão e Sara, há muitos anos, avançado em idade, esperava esta promessa. E agora, automaticamente, quando Deus ele cumpre esta promessa na vida do patriarca Abraão, ele agora coloca Abraão em teste para saber se Abraão verdadeiramente ele estava fiel com aquilo que Deus tinha lhe concedido. E fala Deus a Abraão agora e diz: olha, Abraão, pega teu filho, teu único filho, e vai-te ao monte que eu te mostrarei, o Monte Moriá, e lá apresenta-o ele em sacrifício. A Bíblia diz que Abraão não hesitou em fazer isto. A Bíblia diz que Abraão abordou o seu jumentinho, pegou um dos seus moços e começaram a caminhada. E a Bíblia diz que depois de 3 dias, erguendo os olhos, Abraão viu o Monte Moriá que Deus tinha determinado. Interessante nessa passagem
é que Abraão olha para os moços que estavam com ele e diz assim: ficai-vos aqui, porque eu e o menino iremos adorar a Deus, e adorando retornaremos. O que eu quero trazer na madrugada deste dia, nesta reflexão tão bonita para nossas vidas, é que Deus, primeiro de que tudo, Ele conhece o nosso coração, que Ele é onisciente. Ele sabia que Abraão não negaria o seu único filho, e Ele sabia que Abraão sabia que Deus poderia ressuscitá-lo. Segundo, vai agora Abraão se dirigindo para oferecer seu filho Isaque como sacrifício. Mas a Bíblia diz agora que quando ele começa a preparar todo o aparentesco, todo o holocausto, a Bíblia diz agora que ele começa agora a organizar todo como se devido sinceramente um sacrifício, naturalmente. O seu filho, ele faz uma pergunta a Abraão e diz: pai, estou vendo o cutelo, estou vendo a lenha, mas o cordeiro, meu pai, aonde é que está o cordeiro? E a Bíblia diz que Abraão olhou para Isaque e disse: meu filho, o cordeiro Deus proverá. E a Bíblia diz que agora Isaque calado, Abraão começa agora a pegar ele e começa agora a amarrá-lo para sacrificá-lo. Aquela bênção que ele estava há muito tempo esperando, que o anjo falou e realizou. Agora Deus, ele está provando Abraão naquilo que Abraão ama mais. E a Bíblia diz agora que quando Abraão levanta as suas mãos para imolar Isaque, Deus brada e diz: Abraão, Abraão, não faz tal coisa, porque agora eu creio e sei que tu temes a mim. E a Bíblia diz que quando Abraão olhou e viu um cordeiro amarrado pelo chifre, e ofereceu ao Senhor. O que eu quero trazer nessa noite deste dia, nesta madrugada? Eu não sei a dificuldade que você se encontra nesta noite. Eu não sei qual foi o teste que Deus te colocou, porque Deus coloca crente em teste. Deus, ele gosta de mostrar que ele é Deus, não para se exaltar, porque ele não precisa, porque ele já é o Todo-Poderoso. Mas ele gosta de nos provar para sabermos até onde suportamos. O que eu quero te dizer neste momento é que não sei o que está passando na tua mente nesta noite. Eu não sei qual é o teu Isaque que está sendo oferecido. Eu não sei a dificuldade que você está passando. Eu não sei a petição que Deus te pediu. Eu não sei o que Deus está anelando de ti. Eu não sei a noite que você está passando. Mas eu quero te dizer uma coisa. Que Deus está providenciando o holocausto. Deus está providenciando o cordeiro. Eu não sei se hoje, nesta madrugada, você disse a Deus que seria o último dia que ia adorá-lo, porque devido à falta de um emprego, devido à falta de uma cura, de uma salvação de um ente querido, devido até mesmo a uma decepção dentro da igreja, com familiares, com tua família, com um irmão de banco, ou com a frieza espiritual. Mas a palavra de Deus diz, lá no livro de Romanos, no capítulo 8, Romanos capítulo 8, e versículo 28 diz assim, Romanos capítulo 8 e versículo 28 diz bem assim: e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem
daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida nesta noite. Eu não sei o que é que Deus ele tem determinado para ti. Eu não sei o que Satanás está tramando para te destruir, para te enganar. Eu não sei como é que está o teu lar nesta noite. Como é que está no trabalho. Como é que está lá na faculdade. Como é que está dentro da tua residência. Como é que está dentro do teu armário. Como é que está dentro do teu coração. Como é que está dentro da tua mente. Como é que está entre a tua família. Mas eu sei de uma coisa, que a palavra de Deus diz que a gente primeiro deve buscar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão vos acrescentadas. Por que eu trouxe esta palavra nesta noite? Porque Deus ele está me inquietando, porque tem pessoas que estão achando-se injuriados, tem pessoas que estão pensando em parar, estão pensando em desistir, mas o Senhor está te dizendo nesta madrugada, não é tempo de parar, não é tempo de desistir, é tempo de prosseguir, porque estar aí, a figueira está brotando. Se você for observar os quatro cantos da terra, o que está acontecendo, o diabo ele está trabalhando poderosamente, acabando com as famílias, acabando com os filhos, acabando com os parentescos, acabando com a juventude nas drogas, acabando com as cidades, com as catástrofes físicas, naturais. Se a gente for observar, a vinda de Jesus Cristo está próxima. E a Bíblia diz que quem for santo, se santifique mais. E quem for sujo, se suje-se mais. Não há tempo de cochilar em dois pensamentos. Não temos tempo de estar julgando o nosso irmão. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgado. Tiago também fala no capítulo 4, versículo 11. Irmão, não falei mal um do outro. Quem fala mal do seu irmão não é observador da lei, mas sim juiz. Só apenas um que pode matar e destruir. Tu, porém, quem és que julga o teu próximo? Nesta madrugada deste dia, as 3 etapas na vida do patriarca Abraão. Não sei em que etapa você está. Eu não sei em que etapa tu te encontras nesta madrugada. Eu não sei como é que está o teu viver, mas eu quero profetizar nesta madrugada. E quero te dizer, como disse Jó no capítulo 14, versículo 7, ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Jó disse no capítulo 1, no capítulo 3, versículo 25, o que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Jó estava falando a respeito do silêncio de Deus. Deus estava em silêncio com Jó. Muitos aí dizem que Jó estava lastimando-se porque tinha perdido tudo. Não. Porque no capítulo 1, versículo 21, ele disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Mas no capítulo 3, versículo 25, ele disse que o que ele temia lhe sobreveio. E o que eu receava ali aconteceu. Jó estava inquieto, porque ele não sabia por que tanta miséria em sua vida. Ele não estava entendendo por que Deus estava permitindo tudo isso ia acontecer.
porque ele era um homem reto, um homem íntegro, que se desviava do mal. Era um homem que apresentava holocausto, sacrifício pelos seus filhos. Seus filhos saíam para se divertir para a casa dos outros irmãos, e Jó oferecia libações, oferecia sacrifício por amor a seus filhos. Mas foi Deus que permitiu essa situação na vida de Jó. Não foi diferente na vida do profeta Jeremias. A Bíblia diz em Jeremias no capítulo 20, versículo 9, Jeremias ele estava pensando em parar, ele estava pensando em desistir, porque ele disse a Deus no capítulo, se você for ver no capítulo 20 em diante, ele persuadisse-me, que quer dizer enganaste-me, Senhor. Ele não estava dizendo que Deus tinha enganado, porque Deus não engana ninguém. Ele estava querendo se referir, dizendo, tu não me mostrasse, tu não me tinha dito que o ministério profético era tão doloroso e era tão difícil assim, Deus. Aonde eu chego, eu tenho que profetizar que alguém vai morrer. Aonde eu chego, eu sou esbofeteado. Aonde eu chego, eu sou encarcerado. A Bíblia diz que ele foi para o calabouço várias vezes. A Bíblia diz que foi lançado na cisterna, mas a cisterna estava vazia, estava com lama. Tiveram que botar trapo de pano para tirá-lo dali. Pela misericórdia, Deus ainda levanta Cirineu. Eu não sei em que etapa você se encontra nesta noite, mas eu quero lhe dizer algo de Deus. Não é tempo de parar. É tempo de prosseguir. Não é tempo de desistir. Aconteça o que acontecer. Teu pai pode te abandonar. Tua mãe pode te abandonar. Quem possa te abandonar, a Bíblia diz 49:15 de Isaías, que pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta, mas mesmo essa venha esquecer, eu, o Senhor, não esquecerei de vós. Deus, Ele está lembrando de você. Aí me faz me lembrar agora lá em Gênesis capítulo 8, versículo 1, quando a epígrafe diz assim, a leitura, e lembrou-se Deus de Noé e dos animais que estavam na arca. Aí estávamos comentando com algumas pessoas um dia atrás, e outros dizendo, mas irmão, se Deus se lembrou-se de Noé, então Deus tinha se esquecido de Noé. Mas no hebraico original, na passagem original, o lembrar, não quer dizer que Deus se esqueceu. O lembrar significa que Deus teve uma atenção especial para Noé. E quando Deus tem uma atenção especial, Ele vem automaticamente com uma mensagem salvadora. Assim aconteceu no capítulo 2 e 4 de Êxodo, quando Deus lembrou do povo do Egito. Automaticamente Deus mandou Arão e Moisés tirar o povo do Egito. Também aconteceu na vida, quando Deus lembrou do juramento que tinha feito Jonatas e com seu Mefibosete no tempo de Davi, e mandou chamar Mefibosete, que estava em Lodebar, que significa terra de sequidão, terra do esquecimento, e ainda mais na casa de Maqui, que segundo os historiadores era um mendigo. Imagina um homem herdeiro de um trono, um homem que tinha direito de muitas coisas nessa vida, agora morando na casa de um mendigo. Mas Deus não se esqueceu dele. E o que eu quero trazer nesta noite, nesta madrugada, Deus não se esqueceu de você. Talvez você esteja afastado do caminho do Senhor nesta madrugada. Talvez você já louvou ao Senhor. Talvez você já pregou este nome. Talvez você já foi batizado com o Espírito Santo. Talvez você já sentiu essa presença que eu estou sentindo e nós estamos sentindo. Mas eu quero te dizer que nesta noite Jesus marcou um encontro contigo. A Bíblia diz, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. A Bíblia diz também lá em Lucas, assim como foi no dia de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. A Bíblia diz também que o Senhor virá como ladrão de repente.
E se representa também a parábola das 10 virgens, que representa 5 prudentes e 5 loucas. Jesus ele veio buscar um povo dentro de outro povo. E o que eu quero falar nesta noite é isto. É que Deus está te provando assim como provou Abraão, como foi considerado pai na fé, porque fez tão grande merecimento de oferecer os seus filhos, aquilo que ele amava, que era a promessa que ele tinha esperado. E quantos hoje não querem se desfazer, às vezes, de algo que Deus lhe dá, coloca o seu coração naquilo que Deus lhe deu. Não, porque Deus me deu e eu tenho assim, assim, assado. E Deus às vezes não tem se agradado. Deus ele não divide a sua glória a ninguém. E ele não aceita a idolatria. A glória, a honra, o poder é dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então você aí que está do outro lado me ouvindo, seja aqui dentro de Pernambuco, seja fora de Pernambuco, seja nos Estados Unidos, que eu tenho um amigo aí também, seja nos outros países, vocês aí que são meus amigos de outros países, vocês que me seguem pelo Instagram, vocês que me seguem pelo Facebook, vocês que me seguem na minha página do Facebook, eu quero vos dizer nesta noite, vamos amar o nosso próximo, porque é o que está faltando nesta nação, é o amor. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, e eu não tivesse amor, seria como o metal que soa, como o sino que tine. Ainda que eu desse meu corpo para ser exterminado, mas se eu não amar o meu próximo, não serve para nada. Não adianta eu querer ajudar, não adianta eu ajudar, dar uma cesta básica, dar dinheiro, dar comida, dar sopa, dar isso, dar aquilo outro, mas se eu não amo o meu irmão, se eu olho por cima do ombro pelo meu irmão, amar aquele que nos ama é fácil demais. Difícil é amar aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos amaldiçoam, aqueles que querem o nosso mal. Jesus ele disse, sabe o quê? Ama o teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E os demais mandamentos se pronunciam através disso aí. Porque se você ama a Deus, você não vai pecar, você não vai adulterar, você não vai fazer coisas obscenas, você não vai fazer, idolatrar. E se você ama seu irmão, você vai exercer o amor ágape, o amor fraternal. Então, nesta noite, no começo desta manhã, isto serve para mim. Vamos viver a vida de amor. Vamos amar o nosso irmão, vamos parar de criticar o nosso irmão. A Bíblia diz de que se queixa o homem, senão de seus próprios pecados. A Bíblia diz que Deus mudou o quadro de Jó quando ele orava pelos seus inimigos, que achava que eram seus amigos, porque amigo daquela qualidade, um amigo para querer vir me julgar, porque se eu estava com chagas, se eu perdi os filhos, se eu perdi meu gado, se eu perdi a minha riqueza no Oriente, qual é desse amigo? Vinha até a mim me abraçar, me dar uma palavra de conforto, mas não. Veio julgar-me, veio dizer que eu estou em pecado, veio dizer que Deus estava cobrando de mim, que eu era merecedor. Isso é amigo? Isso é o mesmo amigo de Neemias, que quando Neemias estava construindo o templo, que foi queimado a fogo, no ano de 578, quando foi destruído Jerusalém, que ele pediu autorização ao rei e pediu carta para passar nas províncias e reconstruir o muro que foi queimado e também as portas que foi queimada a fogo. Agora levantando os Tobias, os Sanbalates, os Gessos, os Amonitas, os árabes,
Eles se inquietaram porque Neemias estava fazendo uma tão grande obra. E tem gente inquieto com a obra que você está fazendo. Tem gente tentando tirar a tua própria vida. Tem gente que não suporta nem olhar para você. Mas quando te chamarem, tu faz como disse o profeta Neemias. Não poderei descer, de sorte se eu descer, a obra parará. Faz a obra, Neemias. Olha para Jesus. Nós não somos crente em ninguém não. Nós não somos crente em irmão de banco. Nós não somos crente em pastor de igreja. Nós não somos crente em dirigente de igreja. Nós não somos crente em dirigente de círculo de oração. Nós não somos crente em ministério de igreja. Nós respeitamos porque é a autoridade de Deus constituída por Deus e temos que respeitar. Mas nós somos crentes